Annyeonghaseyo! Nesse vídeo vamos fazer a correção de mais uma questão da nossa última autoavaliação 5. Desculpem um pouquinho a minha voz, não tá muito boa hoje, mas vai ficar bem claro porque a gente vai explicar com calma, tá? Vamos lá! Olha a questão aqui. Imagine uma situação em que você e seu 친구 estão decidindo por uma bebida. Eu peço desculpas porque nós colocamos no enunciado Red Bull parece uma boa escolha, não? Só que, observem que na imagem aparece uma Pepsi. E na resposta temos a opção Pepsi também. Olha ali na terceira linha, tá vendo? Foi um erro, uma distração minha, mas tudo bem, isso não afeta as respostas de vocês. Inclusive, o grupo respondeu muito bem a essa questão. Mas continuando, ao que se vê, essa é a escolha de ambos. Vocês estão conversando, pensando, decidindo e optam por Pepsi. Sendo assim, ordene as palavras abaixo para que formem uma frase coerente que poderia ser dita por qualquer um dos dois. Vamos lá. Nas opções nós temos ro, nossa partícula, que pode indicar 5 tipos de coisas diferentes, nós já vimos. 저는, que é o nosso sujeito, 저, eu, com a partícula de tópico, isso representa o quê? Nós estamos introduzindo a informação nova, começando a falar de nós mesmos. 저는, eu, quanto a mim, falando de mim. Não é que o 는 signifique quanto a, falando de. Partícula não se traduz, partícula tem função, que é destacar o assunto da frase. E nós estamos falando de eu. Então, falando de mim, quanto a mim, eu, 저. Temos ainda outra opção também, Pepsi. Pepsi. Pepsi, Pepsi é o nome da bebida. E temos 주세요. 주세요. 주세요 é o nosso verbo. Nossa, mas a gente não estudou verbos ainda. É verdade. Mas olha só que dica legal. De todas as opções, apenas 주세요 tem o marcador de formalidade. Fica mais fácil identificar esse verbo, não é? 주세요. Além disso, nos treinos com trechinhos de dorama, lá no caderno do trechinho com dorama, nós já trouxemos alguns exemplos e vocês conseguem ver vários verbos marcados de maneira formal com a terminação yo. Então a gente já sabe que 주세요 é o verbo da frase. 주세요 aparece no final. A regra para uma frase padrão em coreano é que o verbo apareça no final. Nós vimos isso lá em Introdução à Gramática. Vamos ler juntos e relembrar. Português é um idioma SVO. SVO significa que a linguagem usa frases estruturadas com um sujeito sucedido de um verbo e em seguida um objeto. Vamos pegar a frase eu como arroz. Eu é o sujeito, comer é o verbo e arroz é o objeto que está sendo comido. Já coreano é um idioma SOV. Primeiro colocamos o sujeito, depois o objeto e por último o verbo. Estrutura da frase simples, da frase básica em coreano, tá? Lembram disso? Agora vamos voltar para a questão. Então, ele vai estar no final, a gente já sabe, vamos selecionar aqui a opção 4. É a posição 4, é a última palavrinha da frase. Mas temos mais 3, então vamos lá. Nós vimos também, lá no comecinho da gramática, que os tópicos das frases, os assuntos das frases, devem ser colocados de preferência no começo da frase, principalmente quando a gente escreve. Por quê? Porque a ênfase é naquele termo. A partícula de tópico, ela dá ênfase a algo, então nós destacamos, além de usar a partícula de tópico, colocando esse termo na frente, no comecinho da frase. Então, 저는 seria o nosso termo número 1. Agora temos Pepsi e ro. Bom, ro é uma partícula. Ro não pode vir sozinho. Então, vamos primeiro colocar a palavrinha Pepsi, número 2, e o ro será a partícula que acompanhará essa palavrinha, indicando o que mesmo? Isso aí, seleção, escolha. 저는 펩시로 주세요. 저는 펩시로 주세요. 저는 펩시로 주세요. Olha, me dê uma Pepsi. É a opção que eu tenho, é a minha escolha. 주세요, lembrando, é do verbo 주다, que significa dar, tá bem? O uso da terminação seyo representa um pedido polido. Em alguns doramas, a gente acaba entendendo como um por favor.
Não é um por favor, mas a intenção é que a sua frase seja o mais polida possível para pedir algo a alguém. Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só chamar lá no grupo do WhatsApp. Se não participar do projeto, pode deixar seu comentário aqui embaixo que a gente vai responder com todo carinho, combinado? Annyeong!